Olá, vamos dar continuidade então ao estudo das transformações da matéria e hoje a gente vai falar sobre as propriedades químicas, tá bom? Deixo então aqui 3 questionamentos e 3 ilustrações, como vocês podem ver no slide. Por que os comprimidos efervescentes liberam gás na água? Por que o fósforo queima? Como que surge a imagem do papel fotográfico na revelação convencional? Tá bom? Então, aqui nós temos indícios, de liberação de gás no comprimido efervescente em água, liberação de calor no momento em que a gente queima um fósforo e alteração de cor na revelação fotográfica, tá bom? Esses são alguns indícios para a gente conseguir diagnosticar se aconteceu ou não uma transformação química. Um exemplo bem legal também, que vai falar para a gente sobre modificação de cheiro, é quando a gente fala dos alimentos, tá bom? Os alimentos, eles são muitas vezes conservados na nossa casa, na geladeira, para que a gente consiga manter uma janela de durabilidade, tá? Mas quando aquele alimento ele passou do ponto, quando ele já está vencido, ou algum alimento que ficou demais na geladeira, e acabou estragando, é muito fácil a gente identificar pelo cheiro de azedo, tá? Essa modificação de cheiro, ela vai ser o primeiro passo. É muito perigoso, se porventura alguém quiser provar, tá? Então aí teremos também uma alteração de sabor. Um exemplo mais legal é a carne do churrasco, que ela tem um cheiro muito específico. Então, no momento em que ela é comprada, ainda crua, a gente consegue notar, uma carne vermelha, mas ela não está ideal para o consumo, mas ela tem um cheiro característico quando ela está crua. No momento em que essa carne está assando, ela está absorvendo calor, então existem transformações químicas que estão acontecendo, produzindo, então, assim, um cheiro característico do churrasco, uma alteração de cor na carne, que é quando a gente consegue observar ali se ela já está ideal para o consumo, e principalmente, uma alteração de sabor, tá? Então, significa que a gente já pode consumir aquela carne, tá bom? O estudo dessas transformações, como que a gente consegue reproduzi-las em laboratório, criar novas reações, torná-las mais lentas ou mais rápidas, tá bom? Como evitar, como redirecionar, como otimizar o processo é um dos objetivos da química. Existem alguns produtos, que a gente considera sintéticos, por exemplo, miojo, tá? Que vem lá, por exemplo, sabor churrasco. Claro que, aquele tempero ele foi sintetizado, tá bom? Então existe uma substância que é uma substância química que é responsável pelo cheiro do churrasco, aquele natural quando a carne está assando. Mas lá no macarrãozinho, no miojo, essa substância ela já foi sintetizada, tá? Para que no momento daquele preparo a gente consiga reproduzir, imitar. Então, muitas vezes a química ela é dita como uma arte, Ela é uma ciência que vai tentar imitar as substâncias que são naturais. Esse termo imitação, tá bom? No caso, já é aí o conhecimento científico que está sendo aplicado, que a gente vai sintetizar, a gente entende qual é a composição daquela substância e vai para um laboratório e faz a síntese, constrói essa substância no laboratório. Tem outros exemplos, A indústria alimentícia ela é cheia disso. A validade dos produtos é justamente uma série de substâncias químicas, conservantes, antioxidantes, que vão aumentar a janela de tempo para o consumo desses produtos, mas devemos ter muito cuidado com os produtos industrializados. Só que nesse momento não é o nosso foco de estudo, tá? A gente só está entendendo em como a química contribui, de certa forma, para modificar, controlar melhor as reações químicas, tá bom? Tudo isso, porque é conhecimento do homem, as propriedades da matéria, tanto as químicas quanto as físicas. E assim a gente consegue reproduzir em laboratório processos cada vez melhores, tá bom? Para trazer produtos com cada vez mais qualidade para a sociedade, A produção de roupas mais modernas, mais resistentes, Roupas que vão suportar frio, calor, determinados trabalhos, por exemplo, plataformas de petróleo, Então, as pessoas que estão lá, elas precisam de um macacão adequado, usar uma luva adequada. Então, tudo isso também existe uma química por trás, de produzir, essas vestimentas, tá? Capacete, óculos, enfim, são alguns exemplos que são utilizados na indústria, tá bom? Tecnologia também, gente? A gente pensar aí nos smartphones, cada vez mais eles estão evoluindo. Então, é pensar em dispositivos,
a estrutura desse dispositivo, qual é o metal que vai ser utilizado para garantir uma bateria com mais durabilidade, quais são os materiais que vão ser utilizados para que ele tenha um design melhor, né? O layout também, isso contribua para que aquele layout fique mais bonito e visível para a gente, tá bom? Todas aquelas imagens, né, coloridas, isso tudo tem química e também um pouco de física aí por trás, né? Tá bom? Caráter ácido, básico, neutro. Nessas propriedades, né, que a gente reforça o quanto é importante você não provar nada no laboratório, nem cheirar, tá bom? O caráter ácido básico das substâncias, muitas vezes eles são... o fato dessa substância ela ser um ácido ou uma base, são extremamente corrosivos, então podem causar danos, né, na nossa pele, nas nossas vias respiratórias, tá bom? Danificar, né, a estrutura do nosso corpo, tá? Então existem diversas teorias onde a gente consegue aprender, né, como que eu vou conceituar, como que eu vou definir se essa substância, quais são os critérios necessários para que essa substância seja um ácido, uma base. Esses termos, eles são muito populares, né? Eles são, às vezes, aplicados fora do contexto da química, né? Aquela pessoa determinada pessoa, aquele determinado jornalista, né, fez uma publicação um pouco ácida, né? Com humor ácido. Então, ali já é um termo diferente, fora do contexto da química, mas que é muito conhecido por vocês. Outro exemplo são bebidas, sucos, né? Cupuaçu é muito ácido. Aqui na região norte a gente costuma muito falar isso, né? O limão é azedo, então ele é ácido. Então, atribuir propriedades organolépticas, por exemplo, o sabor, né? Essa sensação térmica, essa sensação da digestão para as substâncias, o que não é correto. Então, para eu definir se o cupuaçu é um ácido, se o limão é um ácido, eu preciso entender a composição da substância, tá? Reatividade, como eu falei no tópico anterior, não significa que todos os elementos que estão na tabela periódica, eles vão interagir entre si, eles vão formar substâncias. E principalmente, não significa que todos são reativos, tá? Algumas substâncias vão ter uma característica tendendo para ser, né, inertes, de não reagir com ninguém, tá bom? Não reagir com ninguém, perdão. Não reagir com nenhuma substância, tá? A oxidação é uma propriedade mais conhecida por vocês, né? Alguns objetos metálicos que nós deixamos expostos ao ar, eles entram em contato com o oxigênio da atmosfera e ocorre a famosa ferrugem, tá? Ou seja, ele sofreu aí um processo de oxidação, tá bom? Então, oxidação, no termo mais antigo, né, primitivo aí dentro da química, é essa interação de um metal com o oxigênio, tá? Outros termos que são importantes dentro da química para a gente começar a entender como que as substâncias interagem umas com as outras, como que podem, né, se formar novas substâncias, ou seja, uma reação química, ou, né, dessa interação entre as substâncias resultar apenas em uma mistura, seja ela homogênea ou heterogênea. Então, a gente já viu que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa volume no espaço. A gente vai delimitar o nosso estudo ao corpo e o objeto, tá? O corpo vai ser uma porção limitada da matéria, enquanto o objeto já vai ter uma forma definida, né? O próprio nome já diz, é um objeto. Então, ele já tem uma forma e uma função bem definida, tá? O sistema é aquela porção limitada, né, de matéria que a gente vai se limitar a estudar e analisar. Então, a gente vai começar a usar agora muito esse termo sistema e entender quais são as fases de um sistema. Fase é tudo aquilo que é perceptível aos nossos olhos, tá? Então, se você visualiza apenas fase líquida, exemplo, água e óleo, você visivelmente consegue ver que existem duas substâncias líquidas. Elas não se misturam por conta do critério de solubilidade, que é uma propriedade física, mas as duas substâncias estão na fase líquida. Então, você consegue visualizar nesse sistema duas fases, tá bom? Mesmo que as duas sejam líquidas, tá? A gente diz que são duas, obviamente, porque é o que você vê. Já no exemplo, água e sal. Água e sal, a gente diz que só tem uma fase. Mas, nesse sistema, nós temos o quê? Dois componentes. Componente vai ser, então, a quantidade de substâncias que eu tenho nesse sistema, tá? Então, água e sal. Teremos, então, dois componentes, uma única fase. Água e óleo, duas fases, dois componentes, tá bom?